Oi, gente, bom dia. Deixa eu colocar aqui um cafezinho pra gente bater um papinho, sabe? Tô tomando, ó, descafeinado, porque, né? Mas é uma delícia, tá? E eu só tomo desse, pra ser sincera. Dessa marca aqui, porque aqui eu gosto, é que eu me identifiquei, pronto. Acho que você talvez goste também, mas vamos lá. Como é a mente humana? Eu tava aqui pensando, como é a mente do ser humano, né? Eu recentemente me vi numa situação que eu não sei. Desculpa aí, gente, que eu ainda estou me adaptando com o meu cabelo novo. Eu acho que da primeira vez eu não tinha, vocês não tinham notado ainda que eu não tinha cortado, tava preso, mas agora, ó, todo naturalzinho de manhã. Mas bora lá pro assunto, né, que interessa. Senão, se deixar, eu vou entrando no assunto, entrando no outro, sem ter terminado o anterior, e a gente não termina nada, né? Bora lá. Eu passei por uma situação que eu fiquei me perguntando: o que será que eu vou fazer agora? Porque veja só, quentinho, gostosinho. Eu venho tentando dar aquela reiniciada, né? Na minha vida, do mais absoluto zero. Qualquer dia eu faço um vídeo pra vocês, assim, bem detalhado da minha história. Se vocês quiserem, vocês me contem aqui nos comentários se vocês querem, porque nesse dia, viu, se vocês quiserem, vocês botem no comentário e não esqueça que nesse dia vocês vão ter que ter tempo, já faz uma pipoquinha, porque a história é longa. Mas vamos ser assunto para outro vídeo, né? Vamos para hoje. Eu tava numa situação que, assim, eu não me sinto, gente, eu não sei vocês, mas eu não me sinto confortável em ficar dependendo de minha mãe. É eu, minha mãe e meu filho há muito tempo. E por muito tempo eu trabalhei em muita coisa. Só que de um tempo pra cá, eu não sei quais foram os bloqueios, as coisas que, assim, não ficou, não tenho nada firme, entende? E aí o que aconteceu? Eu não gosto de estar dependendo de minha mãe, dependendo do meu filho, dependendo de ninguém. Certo? Estou me organizando, com o dinheiro que ganho, eu me organizo para montar o meu estúdio novamente, enfim. Gente, se eu estiver muito iluminada, viu? Porque o calor aqui tá babado. Aí o que acontece? Eu desde muito nova que eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ter meu dinheiro. Quando eu entrei na área da beleza, eu acho que eu tive duas coisas que, assim, me travaram. Eu não sei se eu querer ter sempre o meu, trabalhar só pra mim mesma, eu não sei se é porque eu fiquei com esse trauma, esse bloqueio, que eu já vou contar pra vocês, ou se é porque eu sempre tive esse jeito, esse meio empreendedor e assim quero permanecer, e que todo mundo gosta de evoluir na vida, né? Sempre que possível. Porque vê só, quando eu comecei nessa área, eu fui aprendendo tanto em curso como na prática, né? Ali trabalhando já como assistente. E teve um estúdio que eu trabalhei, nossa, como eu trabalhei nesse lugar. Gente, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês se dedicarem 100% a uma coisa e depois perceber que você só perdeu o seu tempo, sua energia, sabe? Seu psicológico ficou meio... Tico fugiu, só ficou teco. Eu trabalhei muito
e eu quase não tinha folga. Enfim, eu me dediquei muito, tanto para aprender como porque eu queria, né, me fixar no trabalho, ter a garantia de ter o meu dinheiro. Chegou o primeiro mês, só vale. Chegou o segundo mês, vale de novo. E sempre aquelas conversas. Aí o que acontecia? Eu trabalhava junto com outros colegas, a dona só passava para verificar. Chegava no fim de semana, à noite, no sábado à noite, ela passava e limpava o caixa. Todo fim de semana ela fazia isso. Quando chegava no dia de fazer o nosso pagamento, a gente só recebia vale. Olha, a gente podia ter trabalhado como um louco, o dinheiro nunca vinha. Só vale. Vale, vale, vale. Tipo, acabei percebendo que não valia de nada. E quando foi que isso aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, muito doente. E as clientes era que nesse determinado dia comprava remédio, trazia pra mim e tal. E teve um dia que eu fui trabalhar, porém não aguentei. E como tinha uma UPA próximo do estúdio, eu fui para emergência e o médico me deu o atestado e disse que eu precisava ficar de repouso, eu precisava ficar em casa. E então, ainda assim, eu voltei no estúdio, mostrei o atestado, mostrei a quantidade de remédios que eu tinha para comprar, fora os que eu tinha pego, enfim. Só que a proprietária não estava, só estava o pessoal da equipe. Tudo bem. E fui para minha casa. Isso foi num sábado. E olha que eu trabalhei mais da metade do dia, para não deixar tanta coisa assim para o resto do pessoal, né? Fiquei até onde eu aguentei. Aí, quando foi na segunda-feira, ela manda o marido dela, nem ela nem se dignou de ela própria fazer isso. Ela manda o marido dela ligar para mim e dizer que eu não precisava ir mais não, porque era frescura e ela nunca trabalhou, ela nunca, mesmo quando acontecia alguma coisa de saúde com ela, ela nunca deixou de trabalhar. Por que que eu deixaria? Eu acho que, se não saiu ainda um vídeo, que eu não lembro, falando até um trechinho sobre esse assunto, ainda vai sair, porque teve um vídeo que eu gravei que tem um trechinho dessa história. Essa que agora está mais detalhada. Enfim. Então, e que eu não precisava ir mais, nem precisava de atestado nem nada, porque não precisava mais ir. Ok, tudo bem. Então, eu falei, então você fala para ela que quando ela fizer toda a minha conta, quando for o dia para receber, ela me avise que eu vou receber. Ou ela deposita. Ela não depositou. Ela não marcou dia para mim receber. E disse que se eu quisesse, botasse na justiça. Só que, como eu era muito inexperiente, eu não tinha vínculo nenhum, assim, não tinha vínculo trabalhista com ela, nem nada do tipo, né? Eu acho que ela se baseou nisso. E eu, como não tinha tanta experiência, fui, conversei novamente, mas enfim, de tanto eu conversar, ela mandou pra mim menos da metade do que eu teria direito de receber. Eu fiquei muito indignada, pensei em realmente botar na justiça, mas seria um desgaste tão grande que eu agradeci a ela, disse que ela ficasse com Deus e sair. Então, assim, esse foi a minha primeira decepção. Daí eu não quis mais trabalhar com ninguém, nem trabalhar para ninguém. Aí eu fui para por isso que eu acho, gente, vocês vão entender.
eu acho que vocês vão entender por que porque que eu acho que eu realmente nasci para fazer o meu eu e Deus e todos os clientes que Deus mandar. Enfim, fui depois de um bom tempo, né? Aí fiz uma sociedade, fiz a besteira de fazer uma sociedade com uma amiga que terminou em que não foi o que eu imaginava e mais uma vez, segunda rasteira, só que dessa vez foi por conta de uma sociedade, né? Aí eu então entendi assim, não dá pra ser com sociedade, não dá pra ser com chefe, é eu e eu mesma. Só que as coisas foram passando, algumas coisas aconteceram, eu tive alguns problemas de saúde. E enfim apareceu um outro salão para mim, que a pessoa parecia fazer tudo certinho. As funcionárias diziam que ela fazia tudo corretamente, sendo que até então eu não sabia que era tudo família, né? E família por família, né? Que as funcionárias dela eram o quê? Cunhadas, né? Cunhadas, primas, sobrinhas, enfim. E assim, ela não... Eu não sei se era por insegurança. Neste caso, ela não, assim, não foi tanto por questão financeira. Porque ela começou a pagar normalmente, direitinho, depois passou a não contabilizar tudo que era feito, então já me pagava bem menos do que das outras vezes anterior. E passou, eu não sei se ela tinha medo que eu tomasse os clientes dela, que eu acho que isso não existe. E enfim, ela passou a querer mostrar na frente dos clientes que ela tinha mais conhecimento, mais entendimento, como diz, esqueci gente a palavra, experiência, né? E passou a fazer repreensões que não tinha nada a ver, cometia erros e dizia para as pessoas, inclusive para mim, que como que quisesse insinuar que o erro tinha sido meu, não dela, entende? Com certas coisas nos bastidores do estúdio. E dali eu vi que assim, já não estava, entendeu? Eu disse, mas não é possível, Senhor, outra pessoa assim. Aí até uma pessoa que trabalhava lá também tinha saído pelos mesmos problemas com ela e tal. Enfim, é uma pessoa que não tinha segurança do seu valor e colocava funcionários porque precisava, mas tinha medo que os clientes não quisessem mais, achassem que ela não era mais necessária, sei lá o que se passava pela cabeça dela. Eu sei que se tornou uma situação insustentável e ela, aí, enfim, não deu pra mim. Aí eu fui, assim, parando pra ver, sabe? A última gota d'água foi um estúdio que eu fui, fiz teste, fiz entrevista. Nossa, a proprietária até então parecia ter me adorado. Tudo certo, quando chega na data que foi marcado para eu começar a trabalhar, eis que eu fico sabendo que na vaga que eu iria ocupar, que eu fiz o teste, que eu fiz a entrevista, que foi toda aquela burocracia, a vaga que eu iria ocupar ficou com a sobrinha da gerente. E eu nem entrei na sala direito. Do hall mesmo assim, para entrar na recepção, para chegar na recepção, a gerente veio e me despachou. Sabe? Tipo assim, vou botar a planta para regar, vou botar o lixo fora. Gente, eu acho que
Eu não sei de qual dessas foi a pior, mas eu acho que essa última foi a que mais, sabe? E desde então, eu vou ser sincera com vocês, eu tenho um trauma, sabe? Sabe, uma coisa, um gatilho, uma coisa, eu não sei nem explicar, que me prende em relação a ir para o estúdio de alguém. Recentemente, eu ia fazer um teste em um estúdio de alto padrão, aparentemente bem conceituado. Eu não consegui. Eu não consegui. Em vez de fazer isso, sabe? Em vez de fazer isso, eu antes de marcar a hora com a pessoa para ir fazer o teste, eu fui procurar pontos comerciais para botar o meu estúdio. E assim, gente, eu não sei. Sabe, eu não sei explicar. Eu preciso resolver isso, eu preciso quebrar isso, eu preciso virar a página em relação a isso, independente de eu ter o meu estúdio só meu, ou de trabalhar para alguém, ou seja lá em que área, ou o que for, eu preciso quebrar isso. Como eu não sei, sabe? E assim, é isso, gente, é muito complicado, né? A mente do ser humano é muito complicado, e quando você tá numa situação em que você não sabe se vai em frente, se vai para a direita, se vai para a esquerda, não porque você não saiba o que você quer, mas porque você, sempre que você vai, se você vai para um lado, vem aquela lembrança, aquele gatilho de tudo que aconteceu para aquele lado, para o outro, e aí você fica, sabe? Será que vai acontecer tudo de novo? É melhor eu fazer o que eu tenho me proposto a fazer todo esse tempo que eu vim me preparando para fazer? Será que eu tô perdida? Gente, é tanta coisa que você pensa e aí vem uma mistura, sabe? Um sentimento de rejeição, de culpa, de medo, de... É muita coisa misturada. Eita, que o vídeo já tá ficando grande. Mas que esse padrão, que isso tem que ser quebrado, tem que ser. Aí eu pergunto a você. Você conhece alguém que já passou, que está passando por isso? Você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Um beijo enorme. E vamos terminar o cafezinho. Fique com Deus, até a próxima.